Bora te atualizar também sobre o Corinthians com depósitos suspeitos na conta do presidente Augusto Melo. E Verratti, que quase foi parar no Corinthians, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Grêmio vai pagar 560 mil reais ao Corinthians pelo empréstimo de Alex Santana até o fim da temporada. O tricolor gaúcho também se comprometeu a assumir 100% dos salários do jogador, que ganha na casa dos 500 mil mensais. Hora de falar sobre Verratti. O centroavante do Vasco teve proposta para treinar e jogar no Corinthians. Quem fez a revelação foi Emiliano Dias, auxiliar técnico do pai dele, o Ramon Dias. Enquanto técnico e auxiliar do Timão, o Emiliano e o Ramon trabalharam por essa negociação e o Emiliano escancarou todos os detalhes do acordo, ou da tentativa do acordo. Disse o Emiliano, abre aspas, eu quis trazer o Verratti para o Corinthians, mas ele está muito vinculado ao Vasco. Eu brincava com ele e ele respondia, é difícil, estou muito bem aqui, a família gosta do Vasco, sou o capitão do time e também não sei se eu iria jogar no Corinthians com o Yuri Alberto e Memphis. E aí o Emiliano completa, ele não quis sair do Vasco, mas eu sabia que já era difícil, de qualquer forma joguei a bola. E esse jogador é top, afirmou o Emiliano Dias. Cheguei a contar para vocês muitos meses atrás, enquanto Emiliano e Ramon trabalhavam no Timão, sobre essa tentativa de negociação que acabou frustrada exatamente por conta do Verratti. Jogador que no Vasco ganha 760 mil reais por mês. São vários os jogadores do Corinthians que têm vencimentos maiores. Hora de falar sobre o Corinthians com depósitos suspeitos na conta de Augusto Melo. A Polícia Civil afirma que o Augusto recebeu depósitos em dinheiro que totalizam 152 mil reais. Depósitos entre dezembro de 2023 e abril de 2024. Importante lembrar que esses depósitos param a partir do momento do escândalo e a crise vai de bet, com investigação policial e tudo. A suspeita da polícia se dá porque esses depósitos feitos em dinheiro já não são algo comum e, para complicar, esses depósitos eram bem picados. Na maioria deles, valores inferiores a 2 mil. Uma série de depósitos com 100 reais. A impressão que se tem da polícia é de que isso é para dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Entre aqueles que fizeram depósito está o Cadu Melo, sobrinho do presidente e conselheiro alvinegro. A polícia registrou 16 depósitos no mês de dezembro de 2023, totalizando R$ 41.750, 17 depósitos em janeiro, totalizando R$ 29.700, janeiro do ano passado. 10 depósitos em fevereiro do ano passado, R$ 18.250, mais 17 depósitos em março, R$ 30.700 e outros 17 depósitos em abril, R$ 31.770. O Augusto afirma que é proprietário de um estacionamento e de um comércio, até por isso é muito comum que exista uma rotação de dinheiro vivo. Por conta disso, os depósitos são absolutamente justificáveis. Só para lembrar que o Augusto foi recentemente indiciado pela polícia em 3 crimes. Formação de quadrilha não, furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro por conta do pagamento, por conta de um dinheiro que foi depositado pelo Corinthians a um laranja, suposto intermediário, no acordo com a Vaidbet. Esse dinheiro foi parar em uma empresa ligada ao crime organizado. Tinha contado pela manhã que para falar a verdade, contei no programa do Neto de ontem, e reafirmei no vídeo de hoje cedo que o Corinthians tem negociação com o Patrick, zagueiro que pertence ao Novo Horizontino, tá? Aí eu acabei de ler agora que o Samir postou, Samir Carvalho, que o Corinthians fez uma proposta pelo zagueiro Patrick, que pertence ao Novo Horizontino, clube disputa a Série B. A informação que eu tenho é de que já havia o aval do Dorival Júnior e a partir daí as negociações estão em andamento, tá? Hora de falar sobre o Corinthians, tem zagueiro de volta à pauta alvinegra. Patrick, 26 anos de idade, formado na Luz e desde a temporada passada no Novo Horizontino, já havia sido especulado em janeiro. Ele foi sugerido para o Corinthians, o Timão se interessou, mas não chegou a efetuar a proposta. Posso garantir que houve uma nova sugestão. E agora, com a aprovação de Dorival Júnior, existe a chance de um negócio acontecer. Dorival acompanhou um pouco mais de perto o Patrick em jogo recente da Copa do Brasil, vitória do Corinthians diante do Novo Horizontino por 1-0.
atleta jovem, lateral, zagueiro canhoto, que pode atuar eventualmente também como lateral esquerdo. Uma das necessidades do Corinthians hoje é de um zagueiro canhoto, até por isso as tratativas devem avançar nos próximos dias. Importante contar, porém, que toda a confusão política que envolve Augusto Melo, Osmar Stabile e companhia tem atrapalhado a negociação. Novo Horizontino topa fazer o negócio, nem vai criar grandes dificuldades em relação à questão financeira, tornando-se um parceiro numa eventual venda, mas o Novo Horizontino não tem conseguido se conversar com o presidente Osmar Stabile em meio ao caos político. Só para arrematar em relação ao Patrick, 24 jogos e 1 gol na atual temporada, havia sido comprado da Portuguesa por 700 mil reais. Para fechar o noticiário alvinegro, Pavon, atacante do Grêmio, foi oferecido ao Timão numa eventual troca pelo Alex Santana. O Corinthians não se interessou. Já Gustavo Henrique voltou a treinar com o elenco nessa quarta-feira. O zagueiro está recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal. A saideira. O Corinthians está estudando o fim da categoria sub-18, que havia sido criada pelo Augusto para ganhar e garantir visibilidade a uma turma de jogadores que não seriam aproveitados no sub-17 nem no sub-20. Acontece que esse sub-18 só disputou um torneio, a Copa Jovem Pan, e diante desse cenário não há por que continuar com o sub-18. Boa noite, Nicola. O Alex Santana virá para Porto Alegre, sim. É aguardado até sexta-feira para realização de exames médicos e assina de contrato de empréstimo até o fim da temporada. O Grêmio não paga nada pelo empréstimo, mas assume 100% dos salários, algo na casa dos 500 mil reais por mês. Se for para contratar refúgio do Corinthians, é melhor fechar as categorias de base. Pois é, Beltô, a chegada do Alex Santana tem tudo a ver com o Felipão. O Felipão havia trabalhado com o Alex Santana nos tempos de Atlético. E no Atlético e no Corinthians, houve um episódio bem específico com o Alex Santana, é algo que talvez se repita no Grêmio. Inícios muito bons. Chega voando no clube, fazendo gol, dando assistência, é um cara alto, que chama atenção no campo, ocupa bastante espaço. Mas essa fase dura 5, 6, 7, no máximo 10 jogos. E aí a percepção que você tem é de que ele vai se acomodando e vai deixando de brigar pela posição, enfim. No Corinthians hoje ele era um mero coadjuvante. Era um reserva do reserva, tá? E quando apareceu a oportunidade, o Corinthians se livrou dele rapidamente para poder diminuir um pouquinho o olho. Só é lembrar que o Corinthians empresta o jogador, mas segue com uma pendência na justiça com o Atlético Paranaense, que vendeu o jogador para o Corinthians, mas não recebeu. Segundo o Furacão, o Corinthians deve pelo Alex Santana 12 milhões e meio de reais. Estou perguntando se há alguma notícia boa para o Corinthians. Notícia boa. Deixa eu pensar o que pode ser tratado como notícia boa no Corinthians. Reforços devem chegar na metade do ano, tá? Pelo menos 2, 3. Não esperaria por nomes de muito impacto, jogadores super caros, mas foi feita uma promessa ao Dorival de que ele contrataria. Deixa eu contar uma. O Patrick, zagueiro revelado na Portuguesa e que pertence ao Novo Horizontino, voltou à pauta do Corinthians. Existe um namoro desde o começo do ano. Na janela do Paulistão não foi possível haver um acordo. Agora o nome foi de novo oferecido por Dorival. Dorival já o conhecia, até por conta do enfrentamento com o Novo Horizontino recentemente na Copa do Brasil. Os clubes estão tentando se acertar em relação a valores, tá? Embora toda essa confusão política que tem impedido os caras no Corinthians de trabalharem também atrapalhe e adie essa negociação com o Novo Horizontino, tá? Boa noite, Nicola. Invadiram o Corinthians. Bora explicar essa história. 6 organizadas, com mais ou menos 200 pessoas, estiveram hoje lá no Parque São Jorge e tomaram, não sei se dá para chamar que tomaram o poder, mas invadiram o Parque São Jorge, que é a sede social. Só para vocês entenderem, o Corinthians hoje tem 3 sedes. A sede social, onde está o prédio administrativo, onde está a Fazendinha, que é o antigo estádio do clube. Tem o centro de treinamento, que fica em Guarulhos, o CT do Dr. Joaquim Grava, além do estádio, que fica em Itaquera. A parte política está toda associada ao Parque São Jorge. E foi lá que Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra mandaram representantes, mais ou menos 200 pessoas. Essas pessoas invadiram o Parque São Jorge. Invadiram a parte do social e trancaram um portão que dá acesso, trancaram com correntes e tudo mais, né? A promessa é de que eles só sairiam de lá com as reivindicações atendidas. Esse pessoal gostaria que o fiel torcedor passasse a ter direito a voto
na eleição para presidente. Eles também exigem mudanças no estatuto do clube e querem punições a presidentes e dirigentes que deixarem dívidas ao timão. As ideias são boas, as sugestões são legais. Não sei se o método, se o modus operandi é o mais adequado. A polícia foi acionada de novo, precisou ir lá, quebrou a corrente e estavam negociando a saída dos torcedores de maneira pacífica. Enfim, no sábado já foi acionada a polícia, a tropa de choque e tudo mais, e hoje os caras voltam lá. Nicola, o bicho tá pegando lá no CT do Corinthians, você sabe quem é? Eu vou te dar uma dica, o time do Lula. Deixa eu iniciar com uma informação exclusiva. Nessa terça-feira, data da invasão do Parque São Jorge, por 6 organizadas, estava marcado para o CT do Corinthians a reunião para renovar o contrato de um menino chamado William, zagueiro de 19 anos de idade, titular absoluto do Sub-20 e que já vinha, inclusive, sendo utilizado em alguns treinos no time principal. Aquele garoto que é promovido da base para o principal para integrar o elenco e vinha até chamando a atenção de forma positiva do Dorival. Tá difícil, pessoal, desculpa, é o Matheus querendo chamar a atenção. Enfim, voltando para aqui para a parte importante. O William tinha uma reunião com a diretoria nova do departamento de base para confirmar uma renovação de contrato. O vínculo dele já havia se encerrado e estava tudo acertado para a renovação do contrato. Pois bem, ninguém da base conseguiu ir até o CT por conta de toda a confusão no Parque São Jorge. A consequência, o contrato não foi renovado e, por conta disso, o jogador se despediu. Ele usou as redes sociais para se despedir do Corinthians, dando a entender que está fechando com outro clube. Ele chega até a citar nessa postagem que ciclos se encerram e outros ciclos se iniciam. Enfim, é só para vocês entenderem como também questões extracampo e de invasão interferem negativamente no dia a dia do clube. Só para completar em relação a essa história da base, havia contado para vocês que Chicão e Batata, ex-jogadores do Corinthians, além de Alex Brasil e Claudinei Mussa, que são dirigentes da base do Corinthians, os 4 funcionários seriam demitidos. Essas demissões ainda não aconteceram e não aconteceram também por conta das multas. O Chicão tem direito a 3 salários como multa em caso de demissão. O Alex Brasil tem direito a R$450 mil de indenização. O Alex Brasil é gerente das categorias de base. O Chicão é uma espécie de coordenador entre base e elenco de futebol profissional. Tá bom? Diante dessas notícias, a gente começa a nossa live de hoje tentando responder e tratar sobre o máximo de times possíveis. Vamos ver se a gente consegue estabelecer esse objetivo e fazer da live uma live bem informativa, tá bom? Família, ficando aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro, que a gente tá falando do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu, a gente vai ficando por aqui, né? Já sabe, um grande abraço no seu coração, sempre mais até o próximo vídeo. Vamos com tudo, vambora. É isso.